Les bendecimos en el nombre poderoso del Señor. Estamos acá en la iglesia Ineni de la ciudad de León y acá está nuestro amado pastor Aguinaldo. Y le vamos a hacer algunas preguntas y una de ellas es, ¿qué sería la clave o las claves para que España fuera prendida en las llamas del Espíritu Santo? ¿Y cuáles son los impedimentos que aún igual no ha crecido como todos esperamos? Claro. Nós vemos que os discípulos andaram com Jesus por 3 anos e meio. Eles aprenderam, eles foram discípulos de Jesus. Mas quando Jesus vá para o céu, os discípulos não conseguem expandir o reino. Quando Jesus se marcha, eles estão escondidos. E Jesus tem que buscá-los. Exemplo, Pedro volveu a pescar. Entende? Jesus vai buscá-lo na margem. Então Jesus disse para eles: não apartei de Jerusalém. Quedai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Porque eu envio sobre vós a promessa de meu Padre, que sereis cheios do Espírito Santo. Então, o dia do Pentecostes, então vino o Espírito Santo. E quando vino o Espírito Santo, o Pedro que antes negava, o Pedro que volveu a pescar, agora, cheio do Espírito Santo, ele levanta em uma prédica. E quando ele predica, ele ganha 3.000 almas. O sea, uno de los secretos pudiera ser apartarse de las cosas del mundo, ¿verdad? Y enfocarse otra vez en la búsqueda de Dios, ¿verdad? Claro, porque a busca do Espírito Santo é o que faz que as almas sejam ganhas. Em todas as épocas e em todos os tempos, o Espírito de Deus é quem atrai, é quem levanta as pessoas. Como Abacuque, ele estava e ele clamou a Deus e disse: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, tua obra. Entende? Então, em avivar a obra é o que faz o milagre. Então, nós outros necessitamos hoje, neste momento, o poder do Espírito. Predicador, temos buenos predicadores. Cantante, temos buenos cantantes. Oratória, homens com buenas oratórias. Agora, o povo quer ver o poder do Espírito Santo. Las personas quieren ver el poder de Dios. Podemos observar en las Escrituras donde está el pueblo de Israel y está divagando entre dos pensamientos. Claro. Y va ahí el profeta de fuego, Elías. Exacto. Y él los confronta, dice: ¿hasta cuándo estaréis pensativos entre dos ideas? Si Baal es Dios, pues adoren a Baal, pero si Dios, Jehová, es el verdadero Dios, pues adoren al Dios verdadero. Y Elías hace una manifestación del poder de Dios, donde prepara un holocausto y hace una oración y desciende fuego del cielo y consume ese holocausto, cosa que los profetas de Baal habían convocado a su Dios para que fuese derramado, ¿verdad?, el poder de su Dios y consumiese ese altar. Pero no lograron nada, aunque hicieron grandes sacrificios. Dice que estaban adorando desde por la mañana hasta la tarde, y encima se rajaban, hacían grandes sacrificios. Pero una oración de Elías descendió fuego del cielo y consumió completamente eso. Y dice la palabra del Señor que el pueblo, al ver eso, creyó y dijo: este es el verdadero Dios. Exacto. Pero ¿cómo se obtiene ese poder para demostrar los milagros al pueblo?
Sim, isso se passou. Hablar deste poder me faz acordar do apóstolo Pablo. Mira, o apóstolo Pablo, ele foi predicar e ele predicou a uma nação rica. Quando hablamos da Europa, hablamos de uma nação rica, que tem prata, supostamente. Então, o que o apóstolo Pablo faz? Ele vai predicar para um povo que é os gregos. Os gregos eram a maior cultura da época, a maior sabedoria. Estão grandes filósofos, os grandes homens que têm filosofias lindas. Como predicar para alguém que é rico, que não necessita, que é filósofo, que conhece? Ali estavam os grandes homens, né, como Platão e outros homens famosos, teólogos, grandes teologia, homens se consideram homens deuses. Como é a maneira que Pablo usou para predicar a estes homens? Ele disse: quando eu vim estar com vocês, eu não usei sabedoria humana, mas eu prediquei a palavra de Deus com demonstrações de poder. Entende? Então Pablo não predicava, ele demonstrava Demostraba el poder de Dios. Porque os homens eram sábios. Él decía, no voy a vosotros Claro. con vana sabiduría, No. sino voy a vosotros con demostración del poder de Dios, para que sea el Espíritu el que convenzca a las personas. Había una mujer, la mujer sunamita, Exacto. que también era una mujer que era adinerada. Exato. Y por allí le caía un profeta llamado Eliseo. Exacto. Y este hombre de Dios le dice a la sunamita, ¿qué es lo que usted necesita? Claro. Que quiere que hable al rey, que quiere que le hable a alguna persona. Y ella decía, no, es que yo no necesito nada. Ella era pudiente, realmente no necesitaba nada. Nada que se pudiera conseguir con el poder del hombre. Pero Eliseo le dijo a su criado, dice, realmente vete a observar qué necesita esta mujer. Claro. Y Giezi le viene a Eliseo diciendo, nuestra mujer no tiene hijos. O sea, hay cosas que el dinero no puede comprar. Esta mujer era adinerada, pero no podía comprar que ella tuviera un hijo. Exacto. Pero ahí estaba Eliseo, lleno del poder de Dios, Exacto. para demostrar que Dios existe. Y dice, Claro. por mi palabra, que al próximo año, por estas fechas, vas a tener un hijo. Y le nació un hijo a la sunamita. Fue uno de los milagros que pudo hacer Eliseo aquí en la tierra. Una mujer que era estéril, no podía tener hijos, pudiente, con mucho dinero, pero Eliseo hizo ese gran milagro. Necesitamos ver los milagros para que la gente crea, ¿verdad? Demonstrá-los, porque esse povo já são sábios. Tu vai predicar com eles, eles conhecem a Bíblia muito mais às vezes do que nós outros. Tem uma cultura de ler, já leram 40 livros. Tu vai falar com alguém e ele diz, eu estive na guerra. É um homem que tem experiência, um homem que passou por um país de guerra. Que palavra terei eu para trazer a um homem que passou por uma guerra? Pelo demonstrações de poder, são poucos que têm. Hay pocas personas que tengan demostración del poder de Dios. Y hay parámetros donde solo unos poquitos son usados en diferentes dimensiones. Claro. Esta es, por ejemplo, la resurrección de los muertos. Exacto. En las Escrituras nosotros podemos ver que el apóstol Pablo resucitó muerto. Exacto. Podemos ver que el profeta Elías, Ressuscitou. el hijo de la viuda de Sarepta de Sidón, fue resucitado de la muerte. Nuestro Señor Jesucristo también resucitó a un muerto. Y hubo otro hombre de Dios también que resucitó a un muerto. Eliseo resucitó dos muertos. Poquitas personas en la Biblia y después en el ámbito natural resucitaron muertos. Pero ¿cuál es el secreto, por ejemplo, para que Dios opere en el poder de Dios, en las sanidades,
en las liberaciones, en los milagros. ¿Qué nos puedes decir que cuál sería el secreto? Existe no poder de Deus. Deus nos treina. Não acontece de uma vez. A primeira ressurreição de Jesus, Jesus ressuscitou a Tica e ele estava em sua casa. Ela tinha recém-morrido, sim ou não? A hija de Jairo. Jesus lo ressuscita. A segunda ressurreição, ela é mais profunda, porque o Tico não está em casa, ele está a caminho do cemitério. Eles estão levando ele, estão velando já. Então, qual é o milagre mais forte? Aquele que está na casa ou aquele que já está indo para ser sepultado? Está indo para ser sepultado. Porque aqui na casa recém morreu. Alguém pode dizer, não, algo assim. Pero quando está no caminho, o milagre foi mais forte, porque Jesus para el velório. Jesus para e pergunta a madre, por que chora? Não chora. E Jesus toca e diz para o defunto, levanta-te. Ele se levantou. Então, viu que foi graduativamente? Pela terceira ressurreição, é mais forte, porque o Tico já tem 4 dias que está morto. Entende? Glória a Deus. Então, viu como Deus foi treinando? Ele começou, milagre mais pequeno, na casa. Segundo, na calha, porque o Tico já está indo. Mas o quarto, já faz 4 dias. O sea, el poder de Dios como que va Ele começa e vai aumentando. en aumento. Exato. Y en la palabra de Dios, Jesús nos deja el secreto O segredo. para hacer ese tipo de milagros. Porque los discípulos de Jesús y no pudieron sanar a un muchacho lunático. Jesús se enfadó con ellos y le dijo, este género o estas sanidades no salen si no es con oración y ayuno. Se enfadó con ellos, pero les dio la solución. Jesús en las Escrituras nos deja una enseñanza, nos deja el secreto para operar en las sanidades divinas. No está tan lejano operar en sanidad divina. No. Sino Jesús nos dice, este género, por esta clase de espíritus, dice, no sale si no es con oración y ayuno. Y vemos que Jesús era un hombre que caminó en la tierra como ser humano, aunque era Dios, pero una característica de Jesús es que oraba largamente. Claro. Y cuando él oraba largamente en los montes, cuando descendía, sucedían los milagros. Dios nos llama a que nosotros estemos orando largamente. ¿Qué es largamente? 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Eso es orar largamente, separados, en un cuarto, en un monte. Y van a acontecer los milagros, las sanidades, las liberaciones, los prodigios, las maravillas. Jesús se enfada con sus discípulos porque no habían podido ni siquiera orar 1 hora. Él como echaba la bronca a sus discípulos por no orar una hora al menos, porque Jesús era un hombre de oración. Entonces necesitamos volvernos a la oración, como seguramente han hecho los antiguos ahí en Brasil, esas personas, predicadores que han sido utilizados en milagros y maravillas. Seguramente que ellos se encerraban y eran oradores, pero de largas horas. ¿Qué opina usted de todo eso? Sim, a oração ela é muito importante. Nós vemos que Jesus, exemplo, orava em média 4 horas por dia. E algumas vezes Jesus passava a noite em oração. Então ele passava lá à noite. Como disse tu, quando ele passava a noite com Deus, quando ele barrava do monte para resolver qualquer problema, ele levava 5 minutos. Porque ele já passou uma noite com Deus. Agora as pessoas levam 1 dia e não resolvem seus problemas, porque eles passam 5 minutos com Deus. Entende? Quem passa uma noite com Deus, resolve qualquer problema com 5 minutos. E quem passa 5 minutos com Deus, leva
meses às vezes para resolver um problema e às vezes não resolve. O sea, el secreto es la oración. Passar com Deus tempo. Y una oración que sea extensa. Sim. Una oración que sea larga. Nosotros vemos el apóstol Pablo cuando estaba en el aposento alto, que él estaba disertando largamente. Había un grupo de personas que estaban en ese lugar ya por varias horas. Y cuando el apóstol Pablo estaba hablando tanto rato, había un hombre sentado al borde de una ventana y se cae al suelo, y el apóstol Pablo se tumba encima de él y es resucitado. Ese hombre resucita, estaba muerto y resucita. Pero ¿cuánto tiempo llevarían en ese aposento alto? Impregnado todo ese habitáculo, ¿verdad? Con la presencia del Señor, esa presencia, ¿verdad? Que durante largas horas estaba haciendo habitáculo en ese lugar. Después se crean atmósferas y se crean unciones especiales, incluso, ¿verdad?, para resucitar los muertos. Eu escutei um predicador e ele encontrou com aquele jogador de balão, como diz vocês, balão cesto? De baloncesto. Claro, esse jogador de balão cesto. E o jogador mirou a ele e disse: Joe, tu era o pastor que eu miro na televisão? Ele disse: sim. Uau, eu miro teus programas, disse o jogador. Ele disse: tu é o jogador de baloncesto, que é o melhor jogador do mundo, né? Dos Estados Unidos. Ele disse: sim. O pastor disse para ele: me diga qual é o segredo para tu ser o melhor jogador do mundo. Então ele disse: antes de eu ser o melhor jogador do mundo, eu vivia em habitações 4 por 4. Então, eu queria ser o jogador. Então, eu pus uma cesta, não? Una cesta para encestar Encestar as bolas. dentro de la habitación. Dentro da habitação. Então, ele pegava, quedava de um canto de sua casa e atirava lá. Practicaba dentro de la habitación con... Iria atirando, até que, de toda maneira, ele acertava a cesta. Então, ele disse: agora estou bueno, agora vou cerrar o ovo. Então, ele cerrava o ovo e atirava. Y las encestaba también. E acertava, mas nada lo mirava, solamente os ratones e as cucarachas que lo miravam. Nada sabia. Então ele falou: vou fazer outra prova, vou cambiar de lado. E se cambiava de lado da habitação, e mesma coisa, com o olho aberto. Depois, com o olho cerrado. Ele foi treinando. Isso passou anos e anos. Nada lo via, a não ser os ratones e as cucarachas. Então, de toda maneira, ele atirava. E um dia, lhe sobrou uma oportunidade para que ele jogasse, fosse o reserva do time. E quando faltava 5 minutos para terminar, encerrar o jogo, o juiz, o técnico, o chamou e disse: tu vai entrar para jogar, porque o melhor jogador se está herido e teve que sair. Pelo CA, pelota, né? Pelota ou bola, que eu disse? Sí, balón de baloncesto. Se o balão cesto vir em tuas mãos, tu não atira na cesta. Tu dá para o melhor jogador. Ah. Entende? Pero no le hizo caso, seguramente. Escuta o que passa. E, bueno, quando ele entra, falta 5 minutos, o homem disse: esse jogo é o jogo principal, é o jogo da decisão. Tu tem essa oportunidade. Não atire a bola na cesta. Mas nada sabia. Todo mundo via ele, mas não sabia que dias e anos ele treinava solo. Glória a Deus. É como a oração no quarto. Tu está orando, nada a ver tu. Yeah. Tu não aparece nas redes sociais. Tu não aparece em nada. Mas se tu tem milhares de horas com Deus, na hora que tu sair fora, que tu necessita, um minuto para o milagre. Glória a Deus. Então, a bola caiu em suas mãos. Faltando minutos para terminar. Quando caiu, que ele pega lá a bola, como diz,
El balón. El balão. Quando ele pega, agarra o balão, a voz do juiz era a voz do diabo. Atira a bola para o próximo. Era isso a voz que estava em sua mente. Mas a voz do Espírito de Deus diz: atira no cesto. Ele tinha uma decisão. Então, naquela decisão, ele cerrou o olho. E com os olhos cerrados, porque ele já treinou com os olhos cerrados. Ele atirou sem abrir os olhos. E quando ele atirou, houve um silêncio. E de repente houve uma explosão no estádio. E quando ele sentiu, todo mundo estava agarrando e atirando ele para cima. Porque ele tinha acertado. Había encestado. Claro. O sea, y el secreto es la práctica. Claro, el secreto es el secreto. Haber pasado horas en esa habitación practicando y días. Ratones, las cucarachas. ¿Entiendes? Y después tener fe y creerle al Señor. Tu faz todo milagre. Assim é a oração. Se tu passa com Deus, dia, nada te vê, e tu está treinado, quando tu sai lá fora, tu necessita de milagre. El secreto de los milagros es pasar tiempo en la presencia del Señor. Ora de rodilha, treina de pé, de todas as